Fala pessoal, tudo bem? Feliz 2026 para todos vocês. Que esse ano seja ainda melhor do que 2025, mas para esse ano ser ainda melhor, a gente deve manter os bons hábitos. E como para mim foi super positivo compartilhar o desafio que eu havia me feito em 2024 de a leitura de 12 livros fora do direito, e isso me estimulou a continuar desafiando e a descobrir novas obras. Eu decidi manter essa tradição e indicar aqui os 3 livros que foram os mais relevantes para mim em 2025. Mas eu já antecipo, apesar do top 3 estar ótimo, eu não consegui bater minha meta. Mas segue aí que eu tenho certeza que você vai gostar das 3 dicas. Bem pessoal, e o terceiro lugar vai para Gestão de Alta Performance, do Andrew Grove. Esse livro eu li no início do ano e ele passa uma ideia muito legal. Ele começa te deixando desconfortável, quebrando alguns dogmas de que, por exemplo, trabalhar muito é trabalhar certo. O Andrew Grove ele deixa muito claro dentro da prática da experimentação dele dentro da Intel que o esforço ele não é necessariamente um medidor de desempenho. O único medidor de desempenho que a gente tem são basicamente os resultados. E é eles que vão dizer se o teu sistema gerencial ele é produtivo, ele tem um bom desempenho ou não. O Grove ele trabalha basicamente o desenho desse livro como se fosse um manual de engenharia industrial. E ele pega os conceitos direcionados para a gestão de pessoas de uma forma tão matemática que fica difícil tu refutar. E sabendo exatamente que a experimentação dele teve resultados muito bem sucedidos da Intel, torna a leitura muito concreta, muito crédula. E um dos conceitos que me soaram mais legais foi o conceito que ele trabalha muito sobre a alavanca de crescimento. E que ele relaciona basicamente a necessidade do gestor dedicar a estrutura do tempo dele naquilo que executa um efeito multiplicador maior dentro do seu time. Eu sou basicamente um sócio que me considero bem dentro da atividade operacional. E esse livro me fez visualizar quando eu estou, apesar da necessidade de estrutura operacional, mas quando eu tenho algo no meu método que eu preciso modificar, que eu preciso alterar e aquilo que eu preciso valorar. Então, a gestão de alta performance, ele segue no top 3 e ele é quase um eixo introdutório para o top 1. E o segundo lugar vai para Mindset de Crescimento, do Eduardo Bliceni. Esse livro, ele é uma tradução para o ambiente corporativo do livro da Carol Dweck. O livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu particularmente não li o livro, mas fiquei conhecendo pelas referências que são estruturadas aqui pelo Eduardo, e me parece que ele se apropria de conceitos de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento que são criados lá dentro dessa outra obra. E dentro dessa outra obra, algo que me parece muito legal na construção do mundo corporativo é exatamente a lógica de você continuar executando, trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Isso depende de figuras metodológicas e de culturas organizacionais muito claras e muito abertas a processos metodológicos não tão rígidos. E como eu estava num momento de uma busca de uma estruturação metodológica para alguns programas do escritório, esse livro foi um frescor na minha mente. Ele resolveu uma dor de não deixar e me estimular, obviamente, a não deixar uma estrutura metodológica tão rígida ao ponto de impedir a evolução e o crescimento da operação. Então, ele basicamente fez um contraponto perfeito, na minha análise, com o livro do Andrew Grove, pois enquanto um se esforçava muito por alinhar e criar uma estrutura metodológica, o outro fazia uma estruturação até mesmo de metodologicamente permitir os erros, de quantificar quais são os erros que podem ser cometidos
e aquilo que vai ser relevante para o crescimento e evolução da adaptação dos teus métodos. Então, dentro do ambiente de leitura que eu conheci essa obra, foi com toda certeza muito relevante para ela estar aqui presente no top 2 das minhas obras de 2025. Bem, pessoal, e o primeiro lugar ficou para o livro Avalie o que Importa, do John Doerr. Esse livro, que é considerado best-seller dos OKRs, ele me parece transmitir muito mais mensagens do que isso. É um livro que fala muito, não fala muito mais sobre execução do que fala sobre metas, mas tem uma responsabilidade e tem um mérito instrumental da ferramenta dos OKRs inegáveis. Méritos muitos desses que são compartilhados com o Andrew Grove. O John Doerr fala várias vezes isso no decorrer da obra, que ele aprendeu muito dessas mecânicas com o Andrew Grove no trabalho da Intel, mas que na minha leitura ele consegue levar a instrumentalização para um próximo nível. Parece que o Andrew Grove operava nessas metodologias estruturais muito mais como um gestor, ao passo que o Doerr conseguiu levar essa visão das metrificações dos OKRs para uma visão de investidor. Então, são leituras distintas, mas todas as duas super positivas. Esse livro, ele entrou na minha vida num momento muito singular e ele parece que foi aquela conexão do livro certo na hora certa. Eu li esse livro nas minhas férias de julho e eu posso afirmar que a aplicação metodológica dessas razões que aqui foram estruturadas, elas refletiram diretamente na minha operação. Tive um excelente segundo semestre e devo isso direto ou indiretamente. Sei que a gente escolheu muita coisa que a gente planta no decorrer da vida, mas deve direto ou indiretamente para a aplicação de alguns métodos aqui que me foram essenciais. Vou dar um campo de exemplo. Esse livro, quando ele trabalha muito a ideia de execução, ele passa exatamente a mensagem de que nós podemos ter boas ideias, podemos ter uma boa energia, podemos ter bons projetos, mas se a gente não tiver foco, a execução ela se dilui. E aí você perde a competitividade dentro dessa estrutura de execução, que ela vai se esvaindo se você apontar para muitas direções. E a mensagem desse livro, ele demanda a instrumentalização dessa metodologia não como um modelo de controle, mas ele aplica essa metodologia como um ambiente, como um modelo de direcionamento que serve e é um instrumento essencial para qualquer gestor que quer ter uma ótima performance, uma boa performance na execução não só dele, mas como seu time. Então esse aqui vira um top 1 merecidíssimo e com honras. Bem, pessoal, então esse aqui é o meu top 3 de 2025. Eu de verdade espero que alguma dessas obras te ajude e mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui. Feliz 2026!